Então, sejam todos bem-vindos para a nossa masterclass de Yin Yoga. Então, hoje vai ser uma aula que eu vou apresentar um pouco os princípios básicos do Yin e a gente também vai fazer a parte prática. E para quem, não conhece ainda o Yin Yoga e para aqueles também que estão interessados em fazer a formação, que eu vou fazer pelo Chantichala Santos, uma formação de 20 horas, uma formação totalmente online, que eu estou aqui da França. Então, essa formação vai ser online, vai ser em novembro, em 2 finais de semana, no dia 22 e 23 de novembro, desculpa, e 29 e 30 de novembro, das 9 da manhã às 2 da tarde. É uma formação totalmente online, com certificado na modalidade em Yoga. Oi, seja bem-vinda, Roberta. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha do Yin. Aqui eu já comecei, desculpa, no fim. Vamos começar do começo. Tá todo mundo vendo? Tá compartilhando com vocês aí a tela? Façam assim um sinalzinho se tá aparecendo ou não. Ótimo. Então eu vou falar para vocês um pouco, dos princípios do Yin. Então, para quem não conhece, o que é o Yin Yoga? Então, o Yin Yoga é uma modalidade de yoga um pouco recente, criada mais ou menos no final dos anos 80 nos Estados Unidos, por Paul Greeley, e é uma modalidade de yoga inspirada no taoísmo, principalmente nos conceitos de Yin e de Yang, que são complementares, um depende do outro, um não vive sem o outro, quando um acaba, o outro começa. E o Yin Yoga também é inspirado na medicina tradicional chinesa, principalmente em relação aos meridianos do nosso corpo. E qual que é o propósito dessa prática, Essa prática a gente tem que tentar deixar os músculos bem relaxados para a gente conseguir atingir os tecidos que a gente chama de qualidade Yin. Na medicina tradicional chinesa, os músculos são de qualidade Yang, e os ossos, os tendões, os ligamentos, os discos, eles são de qualidade Yin. Claro, em toda a prática de yoga, em toda a modalidade de yoga, a gente trabalha os tecidos Yin e os tecidos Yin Yang, mas na prática do Yin, ele é mais focado nos ossos, nos tendões, nos ligamentos e nos discos. E assim a gente acaba trabalhando também as articulações. Então, ele é muito recomendado para pessoas que têm artrite, artrose, e é uma prática que a gente desenvolve muito a nossa consciência corporal. Porque como a gente fica um tempo na postura, às vezes 3, 4 minutos, isso dá tempo da gente ir se soltando, entendendo o nosso corpo, percebendo quais são as partes que ainda estão contraídas ou que estão tensas. E se ele é bem praticado, no final da prática, a gente sente um relaxamento total do corpo e também da mente. No Yin também, que vocês podem ver na imagem, a gente trabalha também os tecidos conjuntivos, a fáscia, que hoje, ela se tornou mais popular, mas é recente isso também na medicina ocidental, clássica, Antes era visto tudo como pele, hoje a gente percebe a importância da fáscia, que envolve todos os nossos músculos, os nossos órgãos, os nossos ossos, os nossos ligamentos. E o propósito do Yin também é hidratar essa fáscia. Hoje a gente sabe que algumas pessoas, às vezes, elas têm dores tônicas, elas fazem exames e falam assim, a gente não vê nada, tá tudo certo aqui, você não tem nenhum problema na coluna. E hoje a gente sabe que isso pode ser uma fáscia enrijecida. Então, o Yin também ele pode ajudar para pessoas que têm dores crônicas. E no Yin também, ele estimula o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo nosso relaxamento, o alívio do estresse, mas também responsável para regular a nossa frequência cardíaca. Então, o Yin também é recomendado a pessoas que são hipertensas, que têm problemas
cardíacos e que não podem fazer outras modalidades de yoga, o Yin ele pode ser recomendado nesses casos. E também ele é muito bom para a digestão. Hoje, inclusive, a gente vai fazer uma prática, né? Como, né, a gente aí no hemisfério sul estamos no inverno, a gente vai fazer uma prática para estimular bem o sistema digestivo. E o Yin também é muito recomendado para pessoas que têm alguma questão no sistema digestivo. E qual seria a diferença, né? O que o Yin traz diferente em relação às outras modalidades de yoga? Quando o Paul Grille criou o Yin, ele pensou o Yin como uma prática complementar às outras modalidades de yoga, né? As outras modalidades de yoga que têm uma característica mais yin yang, como o próprio Hatha Yoga, como o Vinyasa Yoga, como o Ashtanga Yoga. Mas depois, uma aluna dele, a Sarah Powers, que também é bem conhecida no mundo do Yin, ela ajudou o Paul Grille a desenvolver o Yin Yoga para ele se tornar uma prática totalmente completa. Mas ela também pode ser usada como uma prática complementar aos outros estilos de yoga e também às outras atividades esportivas. O Yin é muito bom para corredores, para quem nada, para quem faz crossfit, para quem faz atividade intensa. Ele também ajuda bastante a relaxar o corpo. Enquanto na maioria dos outros estilos de yoga, a gente procura o desenvolvimento da força, do equilíbrio e a flexibilidade. No Yin, o foco está no alongamento, em ampliar o nosso movimento e na liberação também miofacial. Então, muitas pessoas, né, eu vejo meus alunos que às vezes tem alguma parte do corpo que está bloqueada, não consegue levantar o braço, ou não consegue, né, pegar uma coisa no chão. O Yin, aos poucos, vai ajudando a reencontrar essa amplitude do movimento. E quais são as regras, né, de ouro para a prática do Yin? Né? O que é importante a gente saber quando a gente vai praticar o Yin Yoga? Já primeiro é a gente tentar começar na postura 60% da nossa capacidade. Quando a gente faz outras práticas de yoga, às vezes a gente já começa no nosso 100%. Mas no Yin, como a gente fica mais tempo na prática, se a gente for no 100%, a gente vai ficar com dor. E o objetivo é que no final a gente não tenha nenhuma dor muscular, é que você se sinta assim como se você tivesse recebido uma massagem. Então, a gente vai tentar, quando a gente entrar numa postura, começar a 60% da nossa capacidade e nunca ultrapassar os 80%. Eu sei que no começo isso não é muito óbvio, mas aos poucos, né, com a prática, o aluno vai desenvolvendo essa consciência corporal e ele vai entendendo até onde ele pode ir e como começar a postura. Como eu já falei, né, antes, no Yin a gente vai evitar de trabalhar o músculo. Então, a gente vai evitar de contrair a musculatura, porque se a gente contrai a musculatura, a gente não vai conseguir atingir os tecidos Yin. Então, a gente vai tentar, na prática, deixar o nosso corpo o mais relaxado possível e entregue totalmente à gravidade. A gente vai deixar a gravidade agir, empurrar a gente para o chão, deixar o nosso corpo derreter, assim, se fundir sem nenhuma resistência. Uma outra coisa que eu acho interessante no Yin é que ele não tem nada de performático, né? Hoje no mundo de performance, né, na imagem, na forma da postura, o Yin, ele deixa isso tudo de lado, a gente não vai se preocupar com alinhamento, claro que os professores de Yin, eles são formados para observar o aluno e, se for necessário, mudar a posição, adaptar a posição para aquele aluno não sentir dor, mas a gente não vai preocupar com alinhamento e é bem normal que quando a gente faz a postura de dois lados, de um lado ela vai ficar de um jeito e de outro lado ela vai ficar de outro jeito. Não tem nenhum problema. E essa coisa de não se preocupar com a performance, de não se preocupar com a forma exterior, nos ajuda muito a focar nas sensações internas, que eu acho isso que é fantástico. O Yin
também pode ser uma ótima maneira de começar a meditar. Como a gente fica mais tempo nas posturas, assim, de 3 a 4 minutos, é um momento de silêncio, é um momento de escuta interior. E o fato da gente ficar apegados nas nossas sensações internas, assim como, não sei se todo mundo conhece a meditação Vipassana, eu sei que a Silvia que está aí, ela pratica, talvez alguns de vocês também conhecem o Vipassana. Na meditação Vipassana, a gente fica atento às sensações do nosso corpo. Então, você está lá meditando, aí você fala assim, ai, meu joelho está coçando. Ai, agora eu estou ouvindo lá um carro longe. E isso, na verdade, nos ajuda a ficar no momento presente. Então, vocês vão ver que hoje, na prática, eu vou guiar vocês para o tempo todo vocês estarem conectados às sensações do corpo de vocês, às sensações internas. E uma outra regra que é muito importante é que você, né, cada pessoa tem um corpo diferente, cada pessoa tem uma história diferente. Alguns praticantes têm dores, então é o do próprio praticante, é o próprio aluno que vai tentar achar uma posição, se necessário, usando a almofada, usando a coberta, para conseguir manter essa posição sem sentir dor. Claro que durante a permanência você pode fazer alguns ajustes, se for necessário, e o professor vai estar ali para te guiar e para te dar adaptações, se for necessário, no caso de dor. Uma outra coisa super importante é a respiração. Em alguns estilos de yoga, né, eu tenho uma prática pessoal de Ashtanga, né, a gente tenta fazer o Jai e mais ou menos manter um ritmo na prática. No Yin, a gente não procura manter um ritmo. A respiração vai ser o mais natural possível, o mais fluida possível, e a gente vai tentar não fazer nenhuma retenção de ar. E vocês vão observar que, dependendo da postura, talvez o ritmo da respiração vai mudar, mas ele deve ser sempre tranquilo e sempre o mais natural possível. A última regra de ouro, que eu acho que é uma das mais importantes. Ah, por que não está indo? Tinha, né, que dar. Calma que tem uma pessoa que está entrando, talvez seja isso. Vou ver aqui o que está acontecendo, que não está mudando, mas... Ah, agora foi. Uma outra coisa importante, a última regra, é o que a gente chama de tentar encontrar a zona laranja. Vocês estão vendo aí 3 círculos, né, que se conectam. Então, a gente vai evitar o círculo verde. Então, a zona verde seria aquela zona de conforto total, em que você não sente nenhum alongamento. A gente vai evitar essa zona. A gente vai evitar também a zona vermelha, que é a zona que a gente está desconfortável, que é aquela zona que a gente precisa se mexer porque a postura não entrou direito e você está sentindo alguma dor. E a gente vai tentar achar uma zona laranja, que é o que a gente chama de um desconforto seguro ou de um estresse seguro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai sentir um alongamento, mas sem dor. Então, você vai ter alguma tensão, mas uma tensão leve, você vai sentir que está alongando, mas se sentir dor, você volta. É normal que no começo da prática a gente fique um pouco com dúvida. Ai, será que está alongando ou que está doendo? O que eu falo para os meus alunos? Se você tiver dúvida, pega como dor. Ah, então aqui é dor. Eu não sei se é dor ou é alongamento, eu vou pegar como dor. Eu vou voltar um pouco na postura. E aí, se eu chegar na zona verde e eu não estiver sentindo nada, aí eu avanço mais um pouco. Mas se eu voltar e eu sentir que está ainda alongando, eu fico ali, respiro, vou sentindo meu corpo e a gente tenta sempre encontrar essa zona laranja, que é uma zona em que a gente vai ter uma certa tensão, um certo alongamento, mas sem nenhuma dor. E finalmente, vamos praticar. Para a prática, bom, eu já tinha falado, né, para vocês. O que é legal no Yin é que você não precisa de muito material.
Se você não tem tapete de yoga, você pode deitar no tapete de casa, você pode colocar uma coberta no chão, você pode colocar uma toalha de praia no chão ou uma esteira, se for confortável para você. Se você não tiver, você não precisa ter o bolster clássico de yoga. Você pode usar as almofadas que você tem em casa ou travesseiro. Se você tiver bloco de yoga, você pode usar também para adaptar a postura. E se tiver friozinho, é sempre bom ter uma coberta perto, porque a gente não pode sentir frio na prática. Diferente de outras modalidades de yoga, que às vezes a gente tem uma variação de temperatura na prática, no Yin, a temperatura é constante. Então, ela é bem recomendada também no calorzão do Brasil, ela é ótima, porque você não vai ter variação de temperatura e às vezes ela até ajuda a abaixar um pouco a temperatura. Então, se aí tá fresquinho, ou se você tem tendência a sentir frio, deixa uma coberta do lado. Você pode até nas posturas, as posturas são sempre deitadas ou sentadas, você pode colocar a coberta por cima, se envelopar na coberta para não sentir frio, porque se você começa a sentir frio, você fica tenso e aí você vai começar a contrair o músculo e não vai ter o trabalho necessário que a gente está buscando do Yin. Eu vou parar de compartilhar a tela. A gente vai praticar e aí eu vou abrir as perguntas no final. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês levantam a mãozinha e eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês. No Yin, a gente sempre começa em Shavasana, então já começou bem. Podem se deitar em Shavasana. Se você tem dor na lombar, você pode deixar suas pernas dobradas e os pés no chão, não precisa ficar com as pernas alongadas. Se for ruim para você ficar deitado de barriga para cima, você pode deitar de lado e até colocar uma almofada entre as suas coxas. Ou isso, que nem a Cintia está fazendo, usar um bolster ou colocar uma almofada debaixo das pernas. Isso, vai se instalando, procurando a sua postura confortável. Aqui a gente ainda não está se preocupando com zona laranja, a gente está procurando conforto. Vai sentindo o seu corpo deitado no chão. E se precisar, faz algumas respirações profundas. E pensa que cada vez que você está soltando o ar, você está relaxando mais o seu corpo. Esse momento inicial também é um momento para você fazer um scanner no seu corpo, ver se você tem alguma parte que está tensa, que está contraída, e que você vai precisar levar uma atenção especial durante a prática. E vai tentando relaxar os seus músculos, ver se você está com o rosto tenso. Se quiser, você pode deixar a boca um pouco aberta para relaxar as mandíbulas. Percebe como é que está também o ponto entre as sobrancelhas. No Yin também a gente começa sempre em Shavasana, que é uma postura que estimula todos os meridianos do corpo. Isso, se precisar, pega uma coberta. Percebe quais são as partes do seu corpo que estão tocando o chão. E vai deixando o seu corpo
Relaxar no chão. Vai tentando respirar da maneira mais natural possível, sem nenhuma retenção de ar. E se você está com as pernas alongadas, ou se você está com uma almofada embaixo das pernas, coloca do lado e vai dobrando as suas pernas, colocando os seus pés no chão. E a gente vai deixar o corpo cair para um dos lados e vai ficar deitado um pouco de lado, observando as sensações. E devagar a gente vai se sentando para fazer a primeira postura de hoje. Como eu falei para vocês, no Yin, a gente pratica as mesmas posturas do Hatha, mas elas vão ter nomes diferentes. O Paul Griller pensou nisso para que a gente não tivesse já aquele preconceito, já aquela ideia concebida de uma postura, porque quando a gente, né, já conhece a postura, se a gente pratica outra modalidade de yoga, a gente já começa a ativar o músculo. Então, por isso que o nome das posições, das posturas, elas vão ser diferentes. A primeira postura é a postura da lagarta. Então, na postura da lagarta, a gente vai deixar as pernas alongadas e os pés um pouco afastados. Se você, né, tiver aqui pouco alongamento na parte de trás das pernas, ou se durante a prática puxar muito aqui atrás das pernas, você pode colocar uma almofada, ou mesmo colocar um bolster debaixo do joelho, se for necessário. Se você tiver questões na lombar, se você tiver dores embaixo das costas, você pode colocar uma almofada mais fina, um travesseiro aqui, embaixo dos glúteos. Mas não é para ficar sentado totalmente, fica assim só na pontinha. E se por acaso, durante a permanência, se você tiver questões no nervo ciático, se você sentir dor, existe a opção também de fazer essa posição perto de uma parede, com as pernas para cima. Se você não conseguir permanecer na posição clássica. Então, na postura da lagarta, a gente não vai tocar os pés. A gente vai deixar as pernas totalmente relaxadas. Ou a gente vai colocar as mãos nas pernas ou as mãos no chão. E a gente vai tentar começar nos 60% da nossa capacidade hoje. Se você não sabe muito onde é o seu 60%, não tem problema, aos poucos você vai chegar lá. A gente vai soltar um pouco as nossas costas, soltar a cabeça, fechar os olhos e a gente vai ficar nessa posição durante 3 minutos. Vai percebendo como está o seu corpo, vai respirando. Não busca encostar, a gente não vai encostar a mão no pé e nem vai tentar levar a cabeça em direção às pernas. É a própria força da gravidade, se a gente estiver bem relaxado, sem nenhuma resistência, que vai ajudar a que o nosso corpo se solte cada vez mais em direção ao chão. A gente não precisa forçar nada para isso. E na postura da lagarta, a gente vai buscar sensações nas nossas pernas, atrás das costas. E se você estiver na sua zona de conforto, se você não estiver quase sentindo alongamento, você pode ir com as suas mãos um pouquinho para frente. Mas se você sentir alguma dor
você vai voltar com as mãos para trás e você vai descer menos. Vai tentando achar a sua zona laranja, aquela zona que você vai sentir o alongamento, mas sem dor. Isso mesmo. Então, essa é uma postura que a gente está trabalhando o meridiano da bexiga. É uma postura também que estimula os rins, fortalece os órgãos do sistema digestivo e a gente trabalha um bom alongamento da coluna. Só mais 1 minuto na posição. Se tiver alguma dor, claro, volta. Fica conectado às sensações do seu corpo. Percebe onde está alongando, onde está puxando. Observa se você ainda tem alguma região que está tensa. Faz uma inspiração profunda e soltando o ar. Se quiser, pode soltar o ar pela boca. Você vai usando as suas mãos para ir voltando devagar, vértebra por vértebra. A cabeça vai ser a última coisa que a gente vai levantar. Isso, voltando bem devagar. Isso mesmo. A gente vai colocar agora as mãos aqui no chão, atrás das costas, como quiser, não importa a posição da mão. No Yin, a gente sempre, entre cada postura, a gente tem uma postura que a gente chama de acolhimento ou de repouso. Essa postura vai ajudar o nosso corpo e a nossa mente a digerir o trabalho que foi feito na postura anterior e também vai ajudar a gente a voltar a estaca zero para a próxima postura. Então, a gente vai ficar com as mãos aqui atrás, a gente não vai mudar as posições da perna, ou a gente pode ficar com a cabeça aqui neutra. Se você não tiver problema na cervical, você pode deixar a sua cabeça cair para trás. A gente vai fechar os olhos e vai ficar na postura de repouso durante 1 minuto. Observe as sensações do seu corpo. Se você precisar, faz algumas respirações profundas. Pode soltar o ar pela boca. E devagar a gente vai voltando para preparar a próxima postura. A próxima postura é a postura do laço. Então, nessa postura, eu vou fazer espelho para quem estiver de frente para mim. A gente vai colocar a perna esquerda dobrada sobre a perna direita, tentando aproximar os joelhos. Se você tiver alguma questão no joelho, ou se você tiver alguma questão no tornozelo no pé, espera aí que eu vou dar uma alternativa. Ou você pode deixar a sua perna direita alongada, ou você pode tentar dobrar também a sua perna direita.
Se você tem algum problema nessa posição, ou aqui, ou na postura completa, você tem a opção de fazer deitado também, de barriga para cima. E aí você vai cruzar a perna esquerda sobre a perna direita, ou você vai ficar com os pés no chão, ou você vai tirar os pés do chão e aí você pode até agarrar os pés se você tiver alguma questão no joelho, tornozelo ou os pés. Então, aqui, ou na meia postura, deixando a perna direita alongada, ou dobrar também a perna direita. A gente vai deixar a mão direita no chão. Nós vamos, se você não tiver com nenhuma dor no ombro esquerdo, nem no braço esquerdo, a gente vai levantar o braço esquerdo, mas ele vai ficar relaxado, não é esticado. E a gente vai um pouquinho para o lado direito, soltando bem a cabeça, soltando bem o pescoço. A gente vai fechar os olhos e vai ficar nessa variação durante 1 minuto, buscando sensações na lateral na lateral esquerda do corpo. Isso, respira. Não tem problema se os joelhos não se tocam. E lembrando, sentiu dor, não dá para ficar aqui. Tem a opção deitado no chão, cruza a perna esquerda sobre a direita e você pode até pegar nos pés se você estiver buscando umas sensações ou deixar os pés no chão. Vai sentindo o trabalho no seu corpo. Se der, vai um pouquinho mais para o lado, mas sem forçar. Isso. Inspira. Se está deitado, continua deitado. E soltando o ar, vai voltando devagar. A gente vai fazer agora a versão clássica. Ou mão no pé, ou mão no chão. Arredonda um pouco a coluna. A cabeça cai. Se você quiser, você pode colocar, se você não estiver longe do joelho, colocar uma almofada no joelho para colocar a cabeça, mas você não precisa tocar o joelho. Se você está fazendo a versão deitada, continua lá deitado, e se você quiser, você pode agarrar os pés para puxar um pouco mais. Isso. Respira. Então, essa é a posição do laço. A gente está trabalhando, estimulando os meridianos dos rins, fígado, vesícula e bexiga. Vai buscando sensações no seu glúteo esquerdo, na sua coxa esquerda. Se você está com a perna direita alongada, talvez você vai sentir também a perna direita. E se você está com as duas pernas dobradas e você está mais na zona verde do que na zona laranja, você pode tentar avançar os seus pés um pouquinho, trazer os seus pés um pouco para frente, que vai puxar um pouco mais aqui do seu lado esquerdo. Isso. Faz uma inspiração profunda e soltando o ar, a gente vai voltando devagar. Quem está deitado, pode continuar deitado, que a gente vai fazer o outro lado. Vai, alonga as pernas lá na frente. Se está deitado, agora vai cruzar a perna direita sobre a perna esquerda, ou vai deixar os pés no chão, ou vai tirar os pés do chão e vai agarrar os pés. Para quem está sentado, agora vai colocar a perna direita dobrada sobre a esquerda. Pode ser que de um lado você consiga fazer a postura completa, mas do outro você vai
precisar deixar a perna alongada. Não tem problema nenhum se um lado é diferente do outro. Então, deixa ou a perna esquerda alongada ou dobra também a esquerda. A gente vai deixar a mão esquerda no chão, vai levantar o braço direito, se não tiver com dor, e vai um pouquinho para o lado esquerdo, deixando o braço direito relaxado, deixando o pescoço relaxado. Fecha os olhos e a gente vai manter essa variação do laço durante 1 minuto. Agora a gente está buscando sensações na lateral direita do corpo para quem está sentado. Para quem está deitado, talvez vai sentir também o glúteo direito, a coxa direita. E lembra do princípio de ficar conectado às sensações do seu corpo. Observa se você está deixando alguma parte do seu corpo tensa. E tenta relaxar se precisar, adapta a postura, muda a posição. Inspira e soltando o ar, a gente vai na versão clássica. Se está deitado, continua deitado. Ou mãos nos pés, ou mãos no chão, arredonda um pouco a coluna, solta a cabeça. Se quiser, pode colocar uma almofada no joelho direito. Feche os olhos e a gente vai manter a posição do laço durante 2 minutos. Vai sentindo onde está alongando. A postura do laço, ela facilita a abertura da articulação externa das coxas, relaxa o estômago e para as mulheres em idade fértil estimula os ovários também. 1 minuto. Faz uma inspiração profunda e soltando o ar, a gente vai voltando devagar. Quem está deitado pode ficar deitado, porque a postura de repouso vai ser deitado. A gente vai colocar um pouco as pernas na frente. Se você tiver alguma dor nos pés, gira um pouquinho os pés para fora. Gira os pés para dentro, mas vamos evitar mexer muito para não ativar os músculos. E agora a gente vai como postura de acolhimento, como postura de repouso na postura do crocodilo. Então a gente vai se deitar de barriga para baixo. E aí, como você quiser, você pode deixar os braços longo do corpo, você pode colocar sua cabeça numa almofada, a gente não vai ficar muito tempo assim. Você pode dobrar os braços. Se você tem alguma questão nas costas, se você tem um lado das costas que é mais sensível, você pode dobrar a perna, deixando a perna dobrada no chão. E a gente vai ficar aqui na postura de acolhimento durante 1 minuto. Observa as sensações no seu corpo, as partes que foram trabalhadas.
E devagar a gente vai montar a próxima postura. A próxima postura é a postura da esfinge. Então, a gente vai deixar as pernas um pouco afastadas. Fica de cada um de encontrar o afastamento que é confortável para você, quer dizer que você não vai sentir dor. E a gente vai deixar os braços dobrados, cotovelos no chão. E aí você vai tentar encontrar um afastamento de braços. A gente não vai contrair glúteo. Você vai tentar achar um afastamento de braços que você consegue manter a posição e você talvez vai sentir uma leve compressão na lombar, mas sem dor. Então, se precisar, afasta mais os braços, mesmo que você fique perto do chão. E aí, aos poucos, na permanência, se for ficando fácil, você pode mesmo aproximar as mãos e aproximar os cotovelos do peito para subir um pouco mais, mas pense em começar a 60% da sua capacidade, e essa é uma das posturas que tem um lado yin yang. Então, quer dizer que a gente vai ter uma ação que vai ser das mãos ou dos cotovelos que vão ficar empurrando de leve o chão para você sustentar as suas costas. Ou você pode deixar a sua cabeça neutra, ou você pode deixar a cabeça cair. Você pode também aproximar os cotovelos, deixando os cotovelos no chão, e aí você vai colocar a sua cabeça nas suas mãos. Você pode fazer assim também. Então, acha qual a posição que é melhor para você e a gente vai manter a postura da esfinge durante 3 minutos. Fecha os olhos. Lembra de manter a ação das suas mãos ou dos seus cotovelos que estão empurrando o chão. Nessa postura, a gente está estimulando os meridianos do baço, pâncreas, estômago, rins e bexiga. Vai buscando sensações nas suas coxas, na parte de trás do seu corpo, na lombar. E a postura da esfinge é uma ótima postura para a gente trabalhar a extensão da nossa coluna, mas sem dor. Ela ajuda a equilibrar as flexões para frente que a gente fez na postura da lagarta e na postura do laço. É uma postura também que fortalece e alonga as costas. Mais 1 minuto. Se você estiver bem, se você não tiver nenhuma dor e você quiser mais sensações, você pode ir na postura da foca. Você vai girar as suas mãos para fora, como as mãos de uma foca, e aí você pode esticar os seus braços. Mas só se você não tiver com nenhuma dor. E aqui na foca, ou você pode deixar sua cabeça neutra, se você quiser trabalhar a cervical, estimular a tireoide, mas você não tiver dor no pescoço, você pode deixar sua cabeça ir para trás. Vai solicitar um pouco mais da sua coluna. Mas mantém essa ação das mãos que estão empurrando o chão. Isso. Se for muito, volta para a anterior, colocando os cotovelos no chão. Inspira e soltando o ar, a gente vai voltar lá para o crocodilo.
Deitado de barriga para baixo. Se tiver com alguma questão nas costas, dobra uma perna do lado que está sensível, deixando a perna aqui dobrada, cabeça no chão ou numa almofada, ou os braços ao longo do corpo, ou você pode colocar os braços na frente, você também pode cruzar os braços e colocar a cabeça. Feche os olhos e a gente vai ficar durante 1 minuto na postura de acolhimento. Se mantém conectado às sensações do seu corpo. E devagar, a gente vai rolando no chão, se deitando de barriga para cima. A gente vai fazer a última postura. É a postura do gato que agarra a sua cauda. Então, a gente vai estar com as pernas, o seu rabo, né? Desculpa, a sua cauda. A gente vai estar com as pernas alongadas. A gente vai dobrar a perna esquerda e vai colocar o pé esquerdo na coxa direita. Mão direita no joelho esquerdo, braço esquerdo está no chão e a gente vai deixar o corpo cair para o lado direito. Se você quiser, você pode colocar uma almofada aqui para sustentar a perna se você se você sentir que está puxando muitas costas. Ou você pode deixar a sua perna direita alongada, ou você pode dobrar a sua perna direita no chão e talvez a sua mão esquerda consiga agarrar o seu pé direito, mas você não precisa agarrar o pé, tá? Só se você quiser, você pode deixar a sua perna direita alongada. Se você sentir que essa torção ela tá muito intensa para você hoje, faz uma torção simples, duas pernas dobradas, coloca uma almofada aqui entre os joelhos e faz uma torção simples se você sentir que essa torção tá muito intensa para você hoje. Ou você vai deixar a cabeça em direção ao teto, ou você vai deixar a cabeça cair para o mesmo lado do corpo, para o lado direito. Como a gente fica 3 minutos, a gente não vai girar a cabeça para o lado oposto. Feche os olhos e mantenha a postura do gato que agarra o seu rabo, a sua cauda, durante 2 minutos. Não deixe de fazer a versão da torção simples, com as duas pernas dobradas, se você sentir que essa torção é muito intensa para você hoje. É normal você sentir uma leve compressão na coluna, porque a gente está fazendo uma torção, mas não é normal sentir dor. Tem que ser uma torção, essa deve ser uma torção agradável. Vai buscando sensações na lateral do seu corpo, nas suas coxas, só mais 1 minuto. Geralmente nas aulas de yin, a gente sempre termina com uma torção, porque elas ajudam a relaxar o sistema nervoso. A gente tem algumas variações de torção no yin.
Inspira e soltando o ar, vai voltando devagar. Agora, a gente vai deixar a perna esquerda, desculpa, alongada no chão. A gente vai dobrar a perna direita, mão esquerda no joelho direito, braço direito no chão, e a gente vai deixar o corpo todo cair para o lado esquerdo. Ou a perna esquerda fica alongada, ou a gente pode dobrar a perna esquerda e talvez a mão direita consiga pegar no pé, você não precisa pegar no pé. Ou cabeça em direção ao teto, ou deixa a cabeça cair também para o lado esquerdo. Lembrando, se essa torção for intensa, faz uma torção clássica, duas pernas, as pernas dobradas, uma almofada entre as coxas. E a gente vai permanecer durante 2 minutos na torção. Com essa postura do gato, que agarra o seu rabo ou a sua cauda, alivia a tensão na parte baixa das costas. A gente acaba também trabalhando um pouco de extensão da coluna. Ela alonga as costas também. E trabalha uma leve abertura de olho. Trabalhando os meridianos da bexiga, da vesícula, do estômago, do baço, pâncreas e dos rins. 1 minuto. Inspira. E soltando o ar, vai voltando devagar. Tentando achar uma posição confortável em Shavasana. A gente não vai fazer um Shavasana muito longo, porque já passamos um pouco da hora, mas vai ser como uma posição de repouso. Se você quiser pegar uma coberta, e vai observando as sensações. Se você quiser, pode até tentar lembrar e comparar como estava o seu corpo no começo da prática e como está agora. Se você não encontrar nenhuma diferença, não tem problema nenhum. Mas observa as partes que estavam tensas. Observa como você está se sentindo.
E devagar, vai fazendo os movimentos para acordando o seu corpo. A gente fez um Shavasana mais rápido, teve algumas pessoas que já tiveram que sair porque acabou passando um pouquinho do tempo, mas vai acordando o seu corpo devagar, não precisa levantar de uma vez, vai se esticando, vai se espreguiçando, vai vendo quais são as partes que seu corpo está precisando mexer. E se quando você se sentir pronto, vai achando uma postura confortável. Muito obrigada a presença de todos na aula de hoje. Muito obrigada. Eu vou abrir quem precisar ir, como eu passei, já teve pessoas que tiveram ir, como eu passei um pouquinho do tempo, né? No final ficou 1 hora. Pode ir, não tem problema. Quem quiser ter perguntas, eu estou aqui. A gente fez uma prática bem curta de IN, né? Chegou 40 minutos. Normalmente a prática é mais longa. Tchau, Silvia. Geralmente a prática é mais longa, né? No mínimo de 1 hora e 15 a 1 hora e meia. Então a gente consegue sentir mais os benefícios da prática. Isso foi só para um aperitivo para vocês verem o que, que a gente vai trabalhar, para entenderem um pouquinho do IN. E aí, quem quiser perguntar, é só ativar o microfone. Eu estou aqui para responder as perguntas se vocês tiverem alguma dúvida. Oi, Fala, Júlia. deixa eu abaixar a mão. Você falou que a gente não precisava ativar nada enquanto estivesse fazendo os asanas, né? Nem o abdômen, não há necessidade de manter o abdômen para Sim, dentro. sim, Não sei. E, sim. e os pés? Os pés eu tive um pouco de dúvida, ainda tenho mesmo quando é aula online normal, porque às vezes não dá para perceber se o pé tá flexionado, tá pé de bailarina. O pé também é à Ótima vontade. pergunta. Totalmente relaxado, Júlia. Totalmente relaxado. A gente tenta não ter nenhuma tensão. Tá. Tá? A gente deixa o pé solto, não vai deixar o pé apontando para cima, nem pé em ponta, ele vai ficar totalmente relaxado, toda mão também, né? Aquela postura que a gente fez assim, É, não vai ficar com a mão aqui, a gente vai ficar solto, para a gente tá. deixar se entregar à gravidade. Então, a gente tenta deixar o corpo mais relaxado possível, não precisa ativar abdômen, mesmo na postura da esfinge, espero que ninguém tenha tido dor, se a gente mantém essa ação de empurrar, porque, por exemplo, quando eu dou minha prática de rata, eu oriento meus alunos a contrair o glúteo na postura, nessa postura da esfinge ou na postura da cobra, mas no in, a gente, como a gente mantém essa ação de empurrar e a gente está buscando relaxamento, e a gente pode mudar a posição dos braços em caso de dor, a gente não precisa ativar a cintura abdominal. Mas o trabalho de fortalecimento, mesmo que não seja o foco, ele vai ser feito pela permanência na postura, a gente acaba fortalecendo todas as costas e a coluna também, Tá tá? bom, muito obrigada. Obrigada a Adorei. você. Mais alguém? Quer fazer alguma pergunta? Pode ativar aí. Não? Tudo ótimo. Obrigada pela sua presença. Tchau. Até a próxima. Tchau, Sônia. Prazer. Oi, Marília. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o curso, sobre a formação? Se alguém está interessado em fazer a formação em novembro, vai ser totalmente online. Cíntia, pode falar. Oi, Andressa. Primeiro te agradecer, porque a prática, mesmo que sendo mais curta, foi uma delícia, né? E não te perguntar assim, eu tenho interesse no curso, sim. Mas
Uma pergunta assim do dia a dia da prática. O ideal é a gente fazer uma prática só de Yin, tanto para a prática pessoal como para os nossos alunos. Seria o ideal fazer 1 hora e 10 só de Yin Yoga, ou a gente pode fazer uma prática não muito intensa, claro, uma prática mais. Uma prática de Hatha ou de Yoga integral, que é o que eu trabalho, que não é uma prática tão vigorosa, e assim, os últimos 20 minutos a gente trazer umas 2 posturas de Yin Yoga para o relaxamento final. Você acha que funciona? Como é que você Funciona me assim. A Adriana, eu acho que ela faz um pouco isso, porque o ano passado eu dei uma formação na Chante presencial, né? A Adriana tá fazendo assim. A Adriana faz um pouco isso, sim. Você pode, com certeza, você pode colocar. Eu acho que funciona mais, como você falou, quando não for uma prática muito intensa, porque aí, né? Porque se dá uma prática muito intensa, a musculatura vai estar ativa e aí vai ser difícil o aluno chegar nessa maneira de relaxamento. Mas como for uma prática, né, como você falou, mais tranquila, eu acho que super funciona, você não precisa dar só aula de Yin, você pode também colocar esses conceitos de Yin que você está aprendendo na prática que você ensina, né? Isso que é legal do Yoga, o Yoga é muito livre, né? A gente, de acordo com a demanda dos nossos alunos, de acordo, né, o que a gente acha que funciona ou não, a gente também pode, né, ir colocando nos nossos ensinamentos, nas nossas aulas, mas eu acho que quando se for uma aula, por exemplo, de Ashtanga, vai ser difícil você fazer uma pessoa entrar no Yin já o Shavasana, né? Já fica difícil, às vezes, aí entrar no Yin, porque o corpo e a cabeça da pessoa está em outro modo. Não estou nenhuma crítica ao Ashtanga, adoro praticar Ashtanga, mas a proposta é diferente da proposta do Yin. Mas é possível sim, Cíntia. Obrigada, Só mais Marília. uma pergunta. Você falou que é muito interessante para quem faz atividades mais vigorosas, tipo corrida, né? Aí o ideal seria a gente fazer a nossa atividade e depois fazer a prática de Yin, deixar para depois. Olha, o ideal é não fazer no mesmo dia, Ah, tá. tá? Então você vai fazer a sua prática esportiva intensa num dia, e aí, por exemplo, no outro dia, porque né, na prática intensa, depois da prática, o corpo continua trabalhando, né? Toda a musculatura, e geralmente demora, né, 1 ou 2 dias para a gente sentir, né? A musculatura ainda tá, né, dura, você começa a ter aquelas dores musculares, aí você faz o Yin para relaxar e tirar a tensão do seu corpo. Acho que esse é ideal o dia seguinte ou 2 dias depois para relaxar o seu corpo. No mesmo dia, você tenta, porque é legal a gente experimentar no nosso próprio corpo. Você vai sentir que seu corpo vai estar rígido e vai ser difícil você relaxar se você fizer logo depois. Né? O meu professor no Yin clássico, a gente recomenda nem antes e nem depois da prática fazer uma atividade esportiva intensa para você realmente ter os benefícios da prática. Eu não falei muito, mas o Yin ele trabalha muito no sistema linfático também. Então você deixar o corpo fazer o trabalho, mas aí se você faz uma outra prática depois, o seu corpo vai se focar nessa prática, né? Porque o nosso corpo ele vai de acordo com as nossas necessidades no nosso momento. Então, o ideal seria fazer em dias alternados, eu acho, na minha experiência pessoal. Mas é legal a gente tentar e a gente ver o que funciona ou não. Tá ótimo. Obrigada, Andressa. Imagina. Prazer. Mais alguma pergunta? Complementar a fala da Cíntia, a pergunta da Cíntia. Especificamente ontem e hoje, eu dei aula de Hatha, era uma aula de respiratórios. Eu não sei o nome ainda da postura no Yin, mas seria uma variante do Paschimottanasana, né? É Colocar a que os a gente fez bastões. hoje, da lagarta. Isso, da lagarta. E eu dei para eles o foco era a expansão de caixa torácica na posterior. Então, eu usei só essa postura no final, antes da postura do Shavasana. Então, o foco era o percebimento da respiração na lateral e nas costas, porque dentro dessa, né, da fisiologia respiratória, a troca maior gasosa acontece na parte posterior, da parte de trás, né, dos pulmões. Então, era para levar atenção para essa respiração, para esse movimento que acontece atrás, que a gente quase não se liga, porque não tem muita inervação na posterior de corpo. Então, a ideia era essa. Eu usei uma postura do Yin. E eu falei para eles, eu falei, ó, agora a gente vai usar uma postura, né, que é trazida do Yin Yoga, por causa disso, 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 entendeu? Mas dá para mesclar perfeitamente. Eu uso muito.
Muito, muito, muito mesmo. Ah, obrigada, Adriana. É legal, legal. Obrigada por trazer essa experiência. Eu acho que é totalmente possível e a aula se torna muito enriquecedora. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, né? Se foi a primeira vez com a prática, a Júlia vi que já está com a mão levantada. É, mas a gente ganha muito em consciência corporal. Essa coisa de você pensar em começar nos seus 60% e não passar dos 80%, de você manter essa zona que a gente chama de laranja. Então, o aluno ajuda muito em outras modalidades de yoga, porque você acaba desenvolvendo muito essa consciência corporal de você sentir o seu corpo e o próprio princípio do asana, né? De você encontrar uma postura estável, ou firme e confortável ao mesmo tempo, né? O Yin dá esse tempo, né? De você, como você permanece, né? De 3 a 4 minutos, você, com o tempo, você consegue chegar nesse estado, assim, que é muito interessante, é muito rico. Júlia, pode perguntar. Bom, vamos lá. Como eu trabalho com criança, eu acho que se eu for aplicar um dia, né, eu pretendo aplicar esse tipo de modalidade, digamos assim, eu acho que eu tenho que reduzir o tempo. Você acha que 3 minutos é Sim, muito, não é, para sim, reduz o criança? tempo, com certeza. Você vai reduzir o tempo e você vai trazer o foco para as sensações. A Adriana, que é muito melhor do que eu em histórias, depois no curso eu vou falar mais como é que a gente monta uma aula de Yin. Você pode ter diferentes abordagens e contar uma história ou ter um tema Eu funciona gosto muito. muito de historinha. Eu Funciona invento, muito. tô Funciona adorando a muito. mitologia. E aí, o que, que você vai fazer? Eles vão ficar um pouco menos, né? Não vai ficar. Não, depende da idade da criança, aí você vai experimentando, né? Ver o que funciona ou não. Mas eu acho que já 1 minuto já é o limite, É, assim, para uma criança. Mas aí você vai levar o foco para as sensações, vai sentindo como está o seu corpo, o que, que você está. É a perna que a gente está trabalhando, o que, que você está sentindo? Está alongando? Não está? Não, é as costas. Ai, será que seu pescoço não está um pouco duro? Aí você cria uma história, né, para soltar o pescoço. Eu acho que pode ser muito rico com histórias também. Eu não sou tão boa nisso, mas o meu professor na minha formação, a gente tinha também com história, e eu acho que fica muito legal. Muito legal, é muito interessante. E trabalhar obrigada. as emoções também com as crianças. Aí já é um outro lado, assim, com o professor a gente fez uma aula muito com as emoções, aí aquela coisa de chora e ri, porque o Win, como ele leva nessas coisas internas, você também consegue chegar mais fácil nas emoções e também pode ser muito interessante também. Eu acho legal trabalhar com a imaginação, que nem a Adriana sempre fala assim, imagina que você está respirando com, sei lá, com seu joelho. Aí eu sempre imagino o narigão no joelho. A Juliana, Não, ela não fala para imaginar o narigão, eu que imagino, entendeu? sim, Também, mas Ah, eu pode nunca ser mandei uma ótima respirar pelo abordagem, sim. joelho. não, não, foi um exemplo de Julinha, foi um exemplo da Julinha aqui. Eu já mandei E vocês fazerem outras coisas estranhas, mas joelho não. Mas é uma ótima abordagem. Aí no curso eu vou mostrar várias maneiras, né? Ou você usa os meridianos, você pode usar temas, por exemplo, no inverno, vamos trabalhar em aumentar a nossa capacidade respiratória, estimular a nossa imunidade. E você pode ir criando temas também, trabalhar os chakras de acordo. É muito legal ter um tema, eu gosto muito de ter um tema na aula, porque eu acho que ajuda também a mente do aluno a direcionar. Como a gente fica muito tempo em silêncio, é normal as pessoas, né, terem muito. Eu tô num país de Vata. Quem conhece Ayurveda, eu tô num país de gente de Vata, assim, forte. Então é muita ruminação na cabeça. Então, quando eu levo para um tema, ajuda muito, sabe? Eles acalmar, eles focarem, ficarem mais no momento presente e deixar, sabe? Não ficar pensando tanto no futuro e no passado. Então, ajuda muito isso. Mais alguma pergunta? Hum. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, se vocês, com as inscrições do curso, é com a Adriana, no Yoga Sem Firulas, ela que está organizando, ela que está vendo toda essa parte aí
burocrática. Adriana, muito obrigada por esse convite. Já foi ótimo ano passado que a gente fez no Chante, mas fez parte da formação dos professores, né, na formação clássica de 200 horas, e agora foi só de um dia, agora já é uma formação de 20 horas com certificado, e eu estou preparando assim um curso bem legal, com teórico e prático. A gente vai fazer todos os dias, teórico e prático, para vocês ir sentindo a prática, para vocês, que nem a gente fez hoje, fazerem perguntas e observe, mesmo a prática sendo curta, como é que vocês estão se sentindo depois, né? Como é que vocês vão dormir? Talvez vocês vão ir mais ao banheiro, porque a gente estimula bem o sistema linfático. Então, a gente continua sentindo os benefícios do IN depois de alguns dias também. Bom? Adriana, quer falar alguma coisa para A turma terminar? já está confirmada, viu? Só para o pessoal, assim, quem tiver dúvida se vai ou não vai rolar, já temos inscritos, né, inscritas, e a turma já está confirmada, assim, vai acontecer. Caso alguém tenha dúvidas, né, se vai ou não, vai acontecer. Ah, legal, Julia. Marília tem uma pergunta, pode falar. Tá fechado o seu som. Eu vou te mandando você ativar o seu som, que tá sem som. Ok, ok. Então, eu sou uma das pessoas que está inscrita já. Legal. E eu gostei muito dessa proposta, porque eu sou aluna da Adriana há uns mais de 15 anos, O né, tempo já Adriana? está mudando. Há mais de 15 É, anos. vou E sair de eu lá. fiz a formação e eu queria me aprofundar um pouco mais, porque eu agora estou sentindo o meu corpo de uma maneira diferente. Aquela coisa que a Adriana sempre fala, que a gente acorda tipo uma lasanha congelada. Eu tô todos os dias, então Já está mudando? as fáscias, a minha fáscias e todas as camadas congeladas. Todos os dias falo, caramba, parece que eu não faço Eu não yoga, sei, pode ser que o tempo eu está faço, virando. eu faço yoga, Adriana, eu É, faço eu em tô saindo. casa. E aí eu percebi o seguinte, eu faço tudo e gosto de tudo, mas eu gosto de ficar mais tempo nas posturas. Sempre é uma coisa minha. Então, ficava um pouquinho mais de tempo na postura. Parece uma coisa fácil, mas não é. Não. Mas o benefício é muito, para mim, no meu caso, ele ajuda a soltar muito mais os tecidos, eu liberar, sabe, as articulações, quadris. Por exemplo, ontem eu tô com um problema no periforme, cada dia tem um problema. Joelho, quadril, periforme. Bom, resumindo, então isso tudo ajuda a soltar mais. Então, e dá para a gente se focar bastante nessas áreas das articulações com consciência, né? Isso mesmo, Marília, isso mesmo. Eu preciso bastante de aumentar essa flexibilidade. É Todos os isso. dias não tem mais volta. Olha, o Yin ajuda muito a gente recuperar a amplitude do movimento, como eu falei para você, como eu falei para vocês, né? Você vai ver, Marília, que com a prática, sem forçar, aos poucos, né? Não tô prometendo coisas, né? Que você vai voltar ao corpo que você tinha antes, porque é como você falou, a gente muda, né? Com o tempo, mas é isso, de ter mais consciência do seu corpo, a sentir melhor o seu corpo, e essa coisa da gente, né, trabalhar esse estresse seguro, a gente ganha muito em amplitude do movimento, e eu tenho vários alunos que, né, só fazem o in, eles só vêm no in, porque, né, como você tem cada dia uma dor, não dá para fazer às vezes outra aula de yoga mais clássica, porque tem muitas limitações de movimento, e aí no in eles sentem que eles voltam, né, a ter esses movimentos, e aí eles têm menos dor, então é uma prática muito boa. É legal que você vai fazer a formação, espero que te ajude. Assim, Fala, Adriana. eu sei que vocês estão. Você tá 5 horas antes, né, e tu dorme com as galinhas, que você já falou que você dorme, entendeu? Mas é Não, só uma coisa que hoje eu lembrei de você, eu acho que era legal até compartilhar com o grupo, que me deu vontade de compartilhar. Eu estou fazendo um projeto dentro do SESC, que eu estou acompanhando aí dentro de treinamento funcional, um cadeirante, ele é tetraparético, então ele não é um tetraplégico completo, então ele teve uma segmentação, né, na C5 e na C6 parcial, então ele tem alguns movimentos e ele tem o sistema sensório quase que preservado.
O que ele não consegue é efetuar. A gente vai já comecei, ou recebi uma autorização do SESC para poder acompanhá-lo ao longo de um ano. Então, eu vou juntar o treinamento funcional com as práticas somáticas. O primeiro trimestre eu tenho 3 avaliações que eu vou fazer, que é a fala, que ele está perdendo linha interna, então ele afunda, então ele não consegue falar, o diafragma está comprimido, a motricidade fina e a força de um modo geral. Beleza? Vou trabalhar com esses 3. O segundo trimestre eu vou focar ainda mais na motricidade. E ele tem uma reclamação, porque ele tem espasticidade, ele fica rígido, né? Uhum. Então, ele agora, até com esse treinamento, ele já está referindo que ele já consegue dormir sem medicação. O treinamento Olha. já está liberando o tecido. Hoje eu estava olhando ele ali no treinamento, me veio você. Falei, caramba, agora eu não vou entrar porque eu tenho um protocolo para seguir agora, senão vira muita coisa. Mas no segundo trimestre, eu vou colocar a prática de IN. Em algum momento, Sim, dentro do treinamento, eu vou encaixar o IN para poder liberar a fáscia, para ver se diminui ainda mais a espasticidade dele. sim. Então, quer Aí dizer, depois você me é um conta. trabalho muito mais amplo, né? Quando Sim, a gente começa, eu acho que dá para usar muito além da sala de aula especificamente, né? sim. Porque você falou de pessoas com limitações, né? Não pode. E ele é uma pessoa com muita limitação. E aí eu lembrei de você. Eu estava lá no meio da sala de ginástica, uma coisa bombando, entendeu? O som lá e eu assim, caramba, vou colocar, né? No segundo trimestre do treinamento, eu vou encaixar as posturas do IN, né, com a da Andressa, no treinamento dele, para liberar a fáscia. Ai, depois você Então, me é isso que eu acho que é conta. legal. Ah, legal. Obrigada, Adriana, por compartilhar. Bom, gente, um bom final de dia para vocês. Para mim é uma boa noite. Espero vê-los, bom, na formação em novembro, 22 e 23, no final de semana de 22 e 23 e 29 e 30 de novembro. Muito obrigada a participação de todos. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, no canal do Chantichala, do Yoga Sem Firulas. E até a próxima vez. Muito obrigada, um prazer conhecê-los. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau.